Vamos falar agora sobre uma hipótese muito intrigante para o Lula resolver essa negociação com o Trump. Eu tenho falado para vocês que eu acho difícil o Lula conseguir fechar essa negociação com o Trump porque existe um ponto que o Trump vai exigir, que é a questão de resolver o problema do Alexandre de Moraes. Mas talvez o problema do Alexandre de Moraes para o Lula não seja um problema tão grande assim. Existe como o Lula entregar o Alexandre de Moraes para o Trump e resolver esse problema? Olha só, resolve vários problemas de uma vez só. Essa hipótese foi levantada pelo jornalista José Amilcar, lá de Brasília. Vamos estudar essa hipótese. Será que pode ser essa jogada do Lula? Será que o Lula pode rifar o Alexandre de Moraes para salvar o governo dele e acabar com as tarifas e coisa e tal e voltar à normalidade? E como é que fica o Bolsonaro nesse caso? Então a gente sabe que Bolsonaro e Magnitsky foram sim temas da reunião, mas a gente não sabe nada do que foi discutido lá dentro propriamente dito. É o que eu falo para vocês. Se você olhar os jornais brasileiros, todos estão dizendo que não, que o Lula vai conseguir, que o Lula está negociando e não sei o quê. É propaganda pura. Não tem nada, pastel de vento. Porque conseguiu o quê? Não conseguiu nada. E o mais importante, que ninguém está discutindo, quais são os pedidos do outro lado? Os pedidos do Lula. O que o Lula quer, a gente sabe. O Lula quer acabar com as tarifas de 40%, quer acabar com a Magnitsky do Alexandre de Moraes, quer acabar com o fim dos vistos para um monte de gente que tem no governo. É isso que o Lula quer. Beleza, tranquilo. Negociação é assim. Você bota uma coisa, o outro lado bota outra coisa, vocês chegam em um acordo que os dois aceitam. O que o Trump quer? Originalmente, o que o Trump queria era justamente o fim do processo absurdo contra o Bolsonaro e a questão do fim da censura contra as redes sociais americanas, feitas em grande parte pelo Alexandre de Moraes. O Lula disse que não mexe no caso do Bolsonaro porque foi um processo devido ao processo ilegal, não sei o que lá. Eu já expliquei para vocês que isso não é motivo para nada, porque pela lei, se o Congresso aprovar a anistia, e o Bolsonaro é liberado, mesmo que tenha, o Lula não precisa intervir no judiciário. Não vai intervir no judiciário, vai aprovar na Câmara a anistia e pronto, resolvido o problema. Mas o Lula não quer isso. Ou talvez queira, porque tem que lembrar sempre que o que ele fala e o que é a verdade são coisas muito diferentes. O Lula e a verdade, vocês sabem, tem um divórcio completo no final das contas. E de certa forma, é interessante para o Lula o Bolsonaro concorrer. Você sabe, quando foi em 2022, o Bolsonaro teria a oportunidade de aprovar uma PEC para acabar com a reeleição do Lula, para impedir que o Lula fosse candidato a essa reeleição. Mas o Bolsonaro preferia enfrentar o Lula, porque o Lula era o mais fácil dele ganhar. E da mesma forma para o Lula agora. O Bolsonaro é o mais fácil do Lula ganhar nessa eleição. Então o Lula tem interesse que o Bolsonaro participe da eleição. Outros nomes seria muito mais difícil para o Lula. Ele sabe que enfrentar o Tarcísio, por exemplo, por mais que a esquerdalhada faça coisa e reclame, o Tarcísio tem uma rejeição muito menor que a dele.